Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Estamos de volta aí, acabou o nosso período de recesso. Agora nós vamos retomar os nossos estudos, ainda nessa modalidade à distância, por conta dos efeitos da pandemia. Desde já dizer que a gente está cheio de saudade, doido para se encontrar, mas por hora a gente precisa manter essa dinâmica. Não podemos nos deixar abater, não podemos desanimar, a gente mantém o nosso pique, mantém a nossa pegada para poder fazer da melhor maneira possível que o nosso ano letivo ele aconteça, que ele siga. Lembrando porque, 15 dias aí que a gente não estuda, que a gente não se encontra virtualmente, a gente vai retomar os nossos estudos envolvendo as questões climáticas, falava com vocês sobre atmosfera, tempo e clima nas nossas últimas aulas, vimos a diferenciação, o que significa tempo, o que significa clima, nós vimos alguns elementos associados aos fatores que influenciam o clima. Recordava a vocês, que a gente tem 8 fatores que exercem uma influência e que, consequentemente, promovem a variação nas características climáticas no mundo, e começamos a estudar. Vimos o fator latitude, de que maneira que ele atua, estudamos o fator altitude, de que maneira ele influencia, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, agora vendo outros 2 fatores que influenciam o clima. Naquela nossa dinâmica, de diminuir a presença do professor e concentração naquilo que vai aparecer ali nas telas, a gente segue a compreensão desses elementos, desses fatores que influenciam o clima especificamente. Lembrando, são 8, falava com vocês agora há pouco, e vocês viram isso já em aulas anteriores. Que fatores são esses? Latitude, vocês estudaram, distância em relação à linha do Equador, vimos que quanto maior a latitude, menor a temperatura, quanto menor a latitude, maior a temperatura, mas isso aí a gente já sabia. O grande barato foi recordar e identificar de que maneira o fator latitude atua. Por que existe a variação de temperatura conforme o fator latitude. Estudamos também o fator altitude, altura em relação ao nível do mar. A gente sabe que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Mas quais são os fatores que possibilitam isso? Nós não podemos esquecer que essas características específicas de variação de temperatura estão relacionadas à ação de diferentes fatores. Os fatores que nós vamos ver hoje: continentalidade, maritimidade, vamos iniciar na sequência, e correntes marítimas. São os fatores que nós vamos identificar na aula de hoje, de que maneira que eles atuam influenciando e provocando diferenças nos aspectos da temperatura. Massas de ar, relevo e vegetação, nós também vamos estudar na sequência em próxima aula. O importante, nessa primeira tela, que vocês já viram, vou repetir porque realmente é importante, não associa a existência somente de um. Sempre fica ligado nisso, que os fatores que atuam em determinado lugar, eles atuam em conjunto. Então, na sua cidade, na sua localidade, os fatores que atuam não é só um desses da lista aí. Existe aí um combinado de alguns fatores que vão atuar, possibilitando a identificação das características do clima aí na cidade onde você mora. Então vamos começar com o fator continentalidade. O que significa continentalidade? Continentalidade e maritimidade, eu costumo dizer que são pares associados a uma mesma característica: a proximidade ou a distância de grandes porções de água. Então, quando atua o fator continentalidade, significa o quê? Estar distante de grandes porções de água. Por exemplo, aquelas cidades que estão no interior do país, no interior dos continentes, longe de áreas litorâneas. Ali eu tenho um comportamento de temperatura diferente do comportamento de temperatura das cidades litorâneas, próximas de grandes porções de água. Qual é o fator diferenciado aí? O fator diferenciado é
a disponibilidade de água na atmosfera, a presença da umidade na atmosfera. Então, se eu tenho mais umidade disponível na atmosfera ou menos umidade disponível na atmosfera, eu tenho diferentes fatores atuando. Quando eu falo em continentalidade, eu estou falando em quê? Distância. Distância de grandes porções de água. Se eu estou longe dessas grandes porções de água, o que significa? Que a minha atmosfera, ela tem, na maior parte do tempo, menor concentração de umidade. Então, esse é um fator-chave para identificar as características desse ambiente. Julinho, eu sempre ouvi falar da existência do chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural ou é provocado pelo homem? É um fenômeno natural. Mesmo sem a presença do homem, o efeito estufa, ele existe. Mas o homem, ele consegue influenciar no efeito estufa? Consegue. Isso aí a gente vai tratar em outras aulas. Quando a gente aumenta a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, nós podemos contribuir para a acentuação do chamado efeito estufa. Por que você está falando de efeito estufa, se não é o tema da aula? Porque o vapor de água, ou seja, a umidade, é um desses gases do efeito estufa. Ou seja, a água na atmosfera tem a propriedade de reter calor. A gente sabe que a Terra ela é iluminada pelo Sol e a Terra vai irradiar esse calor em direção à atmosfera. Quando a Terra irradia esse calor em direção à atmosfera, essa camada úmida na atmosfera, a presença da água na atmosfera, a presença de umidade na atmosfera contribui para a existência do efeito estufa. Ou seja, se eu estou numa área que tem menor quantidade de água na atmosfera, o que isso significa? Significa que ali eu não tenho a retenção desse calor. O efeito estufa vai ser menor. De dia esquenta, à noite o calor não fica retido, não tem tanta umidade para segurar esse calor. Ou seja, e aí que vem a grande sacada do fator continentalidade. Quanto mais distante de grandes porções de água, menos água na atmosfera. Menos água na atmosfera, menor é o efeito estufa. Ou seja, a variação de temperatura, amplitude térmica, lembra desse termo? Diferença entre a maior e a menor temperatura naquele período analisado. Então, a amplitude térmica vai ser maior, a variação de temperatura vai ser maior. De dia esquenta mais, à noite esquenta menos. Julinho, você está me lembrando os desertos quentes, quando fala isso. Porque deserto é aquela área que não tem água disponível. Então, de dia esquenta muito e à noite esfria muito. É por isso? Exatamente por isso. Não tem água disponível, não tem essa camada para possibilitar um efeito estufa. A variação dia-noite vai ser maior de temperatura. De dia esquenta bastante, à noite esfria também bastante por conta da não existência dessa água disponível. Então, quando atua o fator continentalidade, eu tenho amplitude térmica significativa atuando. A água é esse fator essencial. A água tem essa função, né, de ser o regulador térmico. A menor concentração ou inexistência faz com que eu tenha essa maior variação de temperatura. Então, Juninho, então fica fácil, porque se eu sei que continentalidade é a distância, tem menor quantidade de água na atmosfera, a variação de temperatura é maior, significa que quando eu falo em maritimidade, o que significa, qual é a ação? É o exato oposto. Maritimidade, proximidade de grandes porções de água, mais disponibilidade, mais presença de água na atmosfera, a variação de temperatura vai ser menor. Então, maritimidade é a proximidade de grandes porções. Continentalidade é a distância dessas grandes porções de água. Quanto mais próximo, falando em maritimidade, né, mais próximo de grandes porções de água, menor vai ser a amplitude térmica. Fazendo uma comparação entre São Gonçalo e Brasília. Onde é que eu tenho maior variação de temperatura? Respondeu direitinho? Maior variação, Brasília. Por quê? Porque lá atua o fator continentalidade. São Gonçalo,
atua o fator maritimidade. Então, em relação à proximidade e à distância de grandes porções de água, eu tenho essas características de variação de temperatura. Tranquilo? Então, nós temos aí mais dois fatores, além de latitude e altitude, vimos agora continentalidade e maritimidade. Aquilo que eu falava com vocês agora há pouco, né? As áreas aqui, ó, dos desertos, onde nós temos uma baixa disponibilidade de água na atmosfera, quase nada de água na atmosfera naqueles desertos quentes. O que acontece é que o calor gerado de dia vai ser perdido para a atmosfera à noite. Já numa cidade litorânea, o que acontece é que esse calor gerado de dia, a presença de água na atmosfera, vai fazer com que parte desse calor gerado fique retido. Consequentemente, a variação de temperatura vai ser menor. Tranquilo? Muito bem, vocês são espertos. Aí, né, a gente vai passar agora para o próximo tema, que são as correntes marítimas. Todo mundo já viu aquele filme, se não viu, pode assistir, aquele filme Procurando Nemo, naquela cena clássica, né, com o seu tartaruga e o pai do Nemo indo procurar, né, o Nemo passando dentro de uma corrente marítima. O que é uma corrente marítima? As pessoas costumam dizer, são rios dentro do mar. São partes importantes do oceano que têm características diferentes do entorno. Então, a corrente marítima ela tem temperatura diferente, salinidade diferente, densidade diferente, direção diferente. Ela exerce, né, uma participação, uma importância no ecossistema marinho e, o que nos interessa agora, influencia de maneira direta também no clima continental. Em áreas onde eu tenho a passagem de diferentes tipos de correntes marítimas, tem as correntes quentes e as correntes frias, existe uma variação nas condições e características climáticas daquela localidade. Então, é isso que nós vamos ver agora. O que são as correntes marítimas? Né? São áreas do oceano, diferentes características de temperatura, salinidade, direção, densidade. São os chamados rios dentro do mar. A gente não coloca isso na resposta, né? Mas não faz sentido, porque você tem ali direção diferente e temperatura, salinidade, velocidade, densidade, diferente do entorno ali no oceano. Então, ela tem essas características próprias, associadas ao movimento de rotação, associadas às diferenças de temperatura em relação ao fator latitude, por exemplo. Então, eu tenho dois tipos de correntes, é isso que eu tenho que entender. São as chamadas correntes quentes e as chamadas correntes frias. Aqui eu entreguei para vocês um ponto importante. Qual é a influência da corrente quente? Qual é a influência da corrente fria para o clima continental próximo a ela ali? A corrente quente torna o clima litorâneo mais úmido. A passagem da corrente quente facilita, favorece a evaporação. A corrente fria, ao contrário, retém essa umidade no mar. Então, ela torna o clima continental seco. Ao reter essa umidade no mar, o ar que vem do oceano em direção ao continente, quando ele passa por essa camada da corrente fria, pela atmosfera acima, resfriada por conseguinte, o que vai acontecer é que o que entra no continente é um ar seco. A gente vai ver de maneira mais lúdica mais à frente ali. Então, eu tenho um exemplo aqui de corrente quente, que é a corrente do Golfo. Corrente que sai aqui do Golfo do México e viaja em direção aqui à parte setentrional, a parte norte do continente europeu. Juninho, se eu olhar de cima vou ver essas cores diferentes aí? Não, isso aqui é uma imagem tratada, só para mostrar para vocês a importância da corrente quente. Juninho, aqui é perto do Polo Norte, né? Isso, está associado ao Oceano Glacial Ártico. Então ali o mar congela, ali o mar deveria congelar, o que dificulta que em boa parte do litoral nordeste, do litoral norte aqui da Europa, do mar congelar, justamente a existência da corrente quente. A água mais aquecida, ela vai dificultar, vai impedir que haja o congelamento daquele mar ali. Então já tenho
uma importância climática que tem a ver com o comércio, que tem a ver com uma série de outros fatores, a passagem da corrente quente e a sua importância e a sua atuação ali naquela área. A corrente quente facilita o processo de evapotranspiração, de evaporação, perdão. Ela permite navegação nessa área que congelaria. Então, é uma área que estava fadada ali a congelar, mas a passagem da corrente quente permite essa navegação comercial, né, inclusive ali naquela área, tem uma importância econômica significativa, e torna o clima naquela área ali mais ameno. Lembra que eu falei com vocês, e falei hoje de novo, inclusive, que os fatores atuam em conjunto? A Europa, aquela partezinha ali, em relação à latitude, seria a área de temperaturas baixas, porque quanto maior a latitude, menor a temperatura. A passagem da corrente quente disponibiliza mais umidade e faz com que eu tenha ali uma variação de temperatura menor do que, por exemplo, no interior do continente europeu e asiático ali, onde atua o fator continentalidade. A água, né, e a corrente quente associado a essa temperatura baixa, por exemplo, aquelas características do clima de Londres, né, aquele clima mais cinza, mais nebuloso, mais nublado, né, que é um aspecto característico ali daquela área, muito por conta da passagem da corrente quente também. Então, a corrente quente torna o clima mais úmido e todas aquelas outras características ali. Já a corrente fria, ela faz o contrário, né? Ela retém essa umidade no oceano. Então, eu tenho aqui, né, um exemplo da corrente fria que passa aqui no litoral da América do Sul, mas lá do lado do Oceano Pacífico, que inclusive tem uma importância para a formação do clima desértico, clima árido ali, deserto do Atacama. A umidade que vem do oceano, quando passa por essa atmosfera resfriada, umidade, temperatura baixa, condensa, precipita no oceano, no mar. A umidade fica retida ali. O que passa para o continente é um ar seco. Então, essa entrada de ar seco impede os índices de precipitação. Tem ali uma importância muito grande na existência do deserto do Atacama, um dos mais secos do mundo. Então, onde existe a corrente quente, a corrente fria, o clima litorâneo é um clima seco. A umidade fica retida no oceano. Ela tem uma influência muito forte, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, que onde tem a passagem da corrente fria, eu tenho nas cercanias, na proximidade, na área continental, lógico, a presença de desertos, porque justamente a corrente fria tem essa característica de reter a umidade no oceano. Ah, é só a corrente que influencia na formação de desertos? Não, tem a circulação da atmosfera também, que é papo para daqui a pouquinho, mas ela ajuda na intensificação da presença na formação dos desertos. Ah, e tem outra coisa boa, né? Que a corrente fria ela favorece a atividade pesqueira. Normalmente, onde eu tenho a passagem da corrente fria, tem mais disponíveis ali plânctons, fitoplânctons, né? Os alimentos dos peixes, eu tenho atividade pesqueira acontecendo de maneira mais intensa, de maneira mais significativa. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos ali na região de Arraial do Cabo, Cabo Frio, o nome aí indicando já o frio, o fenômeno da ressurgência, onde uma corrente fria que vem em subsuperfície, ela aflora ali na região. Todo mundo deve ter ouvido falar do mercado pesqueiro lá de São Pedro Aldeia, por exemplo. A atividade pesqueira ali naquela região é uma atividade importante. Ali, inclusive, o microclima é semiárido. As médias de chuva são menores do que o resto do estado do Rio de Janeiro. Então, existe essa importância atuando aí o fator correntes marítimas, inclusive. Aqui é esse mapa onde nós vamos terminar a nossa aula de hoje, destacando para vocês, né? Depois vocês vão olhar com calma. Mas onde eu tenho aqui a passagem das correntes frias, eu tenho de vez em quando associado aí a presença desse clima mais associado ao clima seco, seja o árido, seja o semiárido. Então aqui na América do Sul, né, eu tenho a passagem da corrente fria, deserto do Atacama. Passagem da corrente fria na América do Norte, deserto aqui no México, né, entre México e Estados Unidos. Passagem de corrente fria, deserto do Saara. Passagem de corrente fria, deserto da Namíbia. Passagem de corrente fria, deserto australiano. Então a gente sabe que não é consciência.
não é coincidência. Existe a influência do fator correntes marítimas naquilo que a gente vai chamar da corrente fria, influenciando na presa dos desertos pelo mundo. Show de bola, né? Massagear vai ser o tema lá da nossa próxima aula. Que bom que a gente conseguiu avançar mais esses temas. Na verdade, a gente tem aí um passo a passo que nós estamos estudando já há algum tempo e nós agora conseguimos aprofundar mais 3 fatores que influenciam o clima. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dificuldade? Você pode mandar a sua pergunta na nossa plataforma. Se quiser mandar essa pergunta lá no Google Classroom, se quiser mandar a dúvida pelo telefone, como mensagem, vocês fiquem à vontade. O importante é não deixar acumular as dúvidas e fazer as atividades propostas para essa aula. Beijão, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos. Valeu!